muito especial. A nossa campanha foi o quarto sábado, né? Quarto dia de campanha, e o Senhor tem se manifestado poderosamente. Primeiro que a gente já vem naquele propósito de eu quero Deus, e isso é importante. Quando vimos para a casa do Senhor, nós precisamos ter um objetivo, né? Eu quero o Senhor. Então, se você quer, Ele com certeza irá se manifestar. Amém? Glória a Deus. Então, todos aqueles que querem, virão e o Senhor se manifestará para a glória dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos ler um texto bíblico, abre o seu coração, no livro de Salmos, de número 26. Salmos de número 26. Glória a Deus. Todos encontraram, digo amém. A partir do versículo 1 diz assim o texto, preste bem atenção no que você está lendo. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me assento com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação dos malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Glória a Deus. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, estamos aqui diante da Tua presença e cremos, Senhor, em Ti. E pedimos que o Senhor, por Tua graça e por Tua misericórdia, abra a porta da Tua poderosa palavra e fale conosco, Senhor. O Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja adorado para sempre. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém? O tema da mensagem é coragem de se apresentar. Repita isso. Coragem. Isso, me ajude a pregar. Coragem de se apresentar. Coragem de se apresentar. Se apresentar para quem? Para Deus. No caso do salmista, ele se apresentou ao Eterno. Será que nós temos coragem para se apresentar ao Eterno? Glória a Deus. Observe que o salmista, ele começa se apresentando, ele diz assim: julga-me, Senhor. Julga-me, examina-me. Julga-me, examina-me. Ou seja, ele está se apresentando a Deus. Qual era o propósito do salmista se apresentar a Deus? Fique atento, preste atenção. O Senhor quer falar contigo nesta noite. Ele está se apresentando ao Senhor. Se apresentar é um pronome que expressa a reciprocidade. Indica a ação do verbo cujo sujeito é alterado. E qual é o sujeito aqui que será alterado? O rei Davi. Diga o rei Davi. Aquele que está se apresentando ao Altíssimo. É ele o sujeito que será alterado ou terá a possibilidade de sofrer uma alteração. Glória a Deus. Porque nós, quando nos apresentamos ao Altíssimo, existe uma possibilidade de algo acontecer na sua vida, de algo ser alterado na sua vida. Eu quero pregar para você nesta noite. Ele se apresentou a Deus. E ele não se apresentou a Deus
apenas uma vez. Nós encontramos por diversas vezes nas Sagradas Escrituras o salmista Davi se apresentando ao Altíssimo. Ontem mesmo a missionária Raquel pregou no Salmo de número 5, versículo 3, que diz: pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei durante o dia. Glória a Deus. Então observe que o salmista tinha um costume de se apresentar ao Senhor, quem sabe todos os dias, como ele diz: pela manhã me apresentarei. Então todos os dias ele fazia o quê? Se apresentava ao Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Quando nós nos apresentamos ao Altíssimo, se apresentar é colocar à disposição, se apresentar é colocar à mostra, se apresentar é mostrar a identidade a alguém, se apresentar é expor-se de maneira pública, e para isso é preciso ter muita coragem. Glória a Deus. É preciso ter coragem para se apresentar a Deus. E eu quero revelar ao teu coração nesta noite. É preciso ter coragem para se apresentar a Deus. Por que é preciso ter coragem? Coragem é a postura firme diante de riscos ou perigo. Coragem é a força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Você acha que é fácil se apresentar a Deus? Porque você pode ser aprovado ou reprovado. Glória a Deus. Então não é fácil se apresentar a Deus. É uma circunstância que há uma necessidade muito clara de você ter coragem para isso. Olhe para mim aqui. A maioria das pessoas não tem coragem de se apresentar a Deus. Elas fogem de Deus. Elas fogem de ouvir a palavra. Elas fogem da casa do Senhor. Elas procuram por diversas coisas para ficar longe do Altíssimo, porque elas não têm coragem para se apresentar a Deus. Observe que é se apresentar, é você tomando a decisão de você se apresentar ao Altíssimo. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Bendito seja o Eterno para sempre. Baruch Hashem é bendito seja o Eterno para sempre. O salmista Davi se apresenta ao Eterno com muita coragem. Isso ele fez ciente de que estava se apresentando a alguém capaz de visualizá-lo por dentro e por fora. Ele estava ciente de se apresentar a alguém que seria capaz, ou que é capaz, de visualizar de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Agora presta atenção. Será que você tem coragem de se apresentar a alguém que conhece você por dentro e por fora? Por isso eu digo para vocês que a maioria foge desse encontro. A maioria vivem fugindo deste encontro porque sabe que se apresentar ao Senhor, certamente que será confrontado, certamente que será descoberto, certamente que será exposto. Então, por conta desses detalhes, as pessoas, a maioria delas, vivem fugindo desse encontro com o Eterno nesta vida. Elas fogem nesta vida. Por que nesta vida? Porque após a morte o encontro será inevitável. Olhe para mim aqui. Você decide se você vai fugir ou se apresentar a Ele na sua vida terrena. Porque após a morte, o seu encontro com o Eterno será de uma maneira que não tem como você fugir. Glória a Deus. Você está comigo? Glórias ao Senhor. Então, andam fugindo de ter esse encontro, andam fugindo de se apresentar ao Altíssimo nessa vida terrena. Mas olhe para mim aqui, Deus vai te encontrar na eternidade. Não haverá como fugir. Se você não tem a coragem,
de enfrentar o Senhor hoje na tua vida terrena, onde nós estamos cobertos pela graça e pela misericórdia do Eterno, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, onde o Senhor olha para mim e olha para você com olhos de graça e de misericórdia, por conta do sacrifício de Cristo pago na cruz do Calvário por nós. Então muitos vivem fugindo, mas quando você morrer, o encontro será inevitável. Glória a Deus. E por isso muitos vivem fugindo. Eles irão, não têm coragem, fogem porque não têm coragem de experimentar, de ter uma experiência cara a cara com o Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro que aos 22 anos de idade eu fui pela primeira vez em um culto, ouvir uma palavra pela primeira vez. Eu me apresentei a Deus pela primeira vez, eu me converti, estou até hoje, nunca saí da presença de Deus. Eu nunca tive coragem ou a covardia de fugir da presença do Eterno, porque fugir de Deus não é coragem, é covardia, porque na vida futura, quando após a morte, o seu encontro com o Senhor será inevitável. Então o que o salmista, o rei Davi fazia? Todos os dias ele se apresentava a Deus. Aleluia. Todos os dias ele fazia um exercício de se apresentar a Deus. Quando nós nos apresentamos a Deus, nós experimentamos de uma experiência ou de algumas experiências. Olha aqui para mim. Muitas experiências você pode experimentar quando você se apresenta a Deus. É uma experiência incrível que nos fará perceber o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos falíveis e mortais. Se apresentar a Deus, você vai experimentar uma experiência que nos fará saber que estamos sendo vistos o tempo todo. E não há nada de mim escondido diante dele, quer seja coisas boas ou quer seja coisas ruins. Se apresentar a Deus, eu posso experimentar, viver uma experiência de me esvaziar totalmente, me esvaziar de todas as minhas divisas, me colocando no mesmo patamar que as outras pessoas. Presta atenção aqui. Quando eu me apresento a Deus, eu me coloco, eu experimento, eu tenho uma experiência, experimento ser colocado no mesmo patamar que as outras pessoas. Diante de Deus, o Senhor nos coloca diante das pessoas como igual a qualquer pessoas. E por que muitos fogem de se apresentar a Deus? Porque as pessoas, elas não querem ser menores que as outras. As pessoas almejam ser maiores e melhores que as outras. Por isso que elas fogem de se apresentar a Deus, porque quando você se apresenta a Deus, Deus vai colocar você no mesmo nível. Bendito seja o Eterno para sempre. Somente Ele é grande. Quantos estão comigo aqui? Somente Ele é poderoso, somente Ele pode todas as coisas. Eu e você dependemos da sua graça e da sua misericórdia todos os dias. Então por que o camarada quer se apresentar a Deus quando ele se julga ser alguma coisa, sendo que Deus vai colocá-lo numa mesma linha? Aleluia, bendito seja Deus. O único que é no sentido vertical é Ele, que habita nos céus e na terra. Cada um de nós, seres humanos e mortais, vivendo numa horizontal, no prumo, no mesmo nível, diante do Eterno. Somente Ele aparece na vertical. Quantos estão comigo, está entendendo? Diga glórias. Glórias ao bendito nome do Senhor. Então quando eu me apresento a Deus, eu sou esvaziado. E as pessoas não querem ser esvaziadas. Elas querem ser alguma coisa. Elas querem ser maiores ou melhores que as outras pessoas.
Então esse negócio de me reconhecer que eu sou pequeno, que sou fraco, e principalmente quando o camarada é cheio do dinheiro, ele não quer se esvaziar de si mesmo. Bendito seja Deus. Ei, olhe para mim aqui, aqui só tem espaço para Ele, tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Quantos estão comigo, diga glórias ao bendito nome do Senhor. Quando eu me apresento a Ele, eu tenho a possibilidade de viver uma experiência que vai revelar os meus segredos mais íntimos. Os meus segredos mais íntimos serão revelados quando eu me apresento a Ele. De maneira que eu venha a refletir nos meus segredos mais íntimos, que são entre você e Ele, somente você e Ele sabe. Então esses segredos íntimos, mais íntimos e mais profundos, que você não conta para ninguém, serão escancarados diante dEle quando você se apresenta a Ele. Por que eu vou me apresentar se os meus segredos íntimos são expostos perante Ele? Por isso que precisa ter coragem. Cadê os homens e cadê as mulheres de coragem para se apresentar todas as manhãs ao Eterno e dizer para Ele, assim como disse o rei Davi: prova-me, examina-me, que eu tenho andado na minha sinceridade. O bendito seja Deus. Ei, se tem alguém aqui que conhece você, é Ele. Glorifique a Ele, porque Ele conhece a sua vida. Bendito seja Deus. Quando eu me apresento a Ele, preste atenção aqui, a experiência de me apresentar a Ele vai me obrigar a introduzir em mim princípios que nós só encontramos nele. Oh glória! Quando eu me apresento a Ele, eu experimento de algo, é uma experiência profunda, algo que vai me obrigar a introduzir em mim princípios que vêm da parte dEle. Oh glória! Princípios que irão promover, ou que pode acontecer uma provável mudança, uma possível mudança, um possível milagre pode acontecer, aleluia, se você e eu permitirmos isso. Então é preciso ter coragem. Muitas pessoas não têm coragem porque elas têm medo de introduzir na sua própria vida princípios que são exigidos na palavra de Deus, que o Eterno olha para mim e para você através da palavra e exige de nós que princípios sejam introduzidos em nós. E o salmista já começa a descrever alguns deles. Ele diz assim: olha, Senhor, prova-me, eu tenho andado na minha sinceridade, eu não me assento com gente que fica falando palavrão, eu não fico ouvindo música mundana, mas só música que exalta e adora o teu santo nome. Eu não me assento na roda de malfeitores, nem junto com escarnecedores que não têm respeito pela tua palavra. Bendito seja Deus para sempre. E tem pessoas que não têm coragem porque elas não conseguem se esvaziar e não conseguem introduzir princípios na vida dela. Então o que é que o camarada faz? Ele foge para todo lado. Ele foge de Deus, ele foge de ouvir uma palavra pela manhã, ele foge de pegar as Sagradas Escrituras para ler, porque quando nós lemos as Sagradas Escrituras com o coração aberto, com a mente de Cristo em nós, algo espiritual começa a ser desenvolvido na minha vida e na tua vida. Você está comigo? Diga amém. Algo poderoso vai começar a acontecer. É uma experiência que todos aqueles que se apresentam ao Senhor vivem. Glória a Deus. E pode sim acontecer uma provável mudança, e uma provável mudança, e muitas das vezes radical. Olha aqui para mim, eu corria atrás de trio elétricos,
Eu andava no meio de pessoas que não tinha nada a ver com Deus, mas no dia que eu me apresentei ao Senhor, eu abandonei essas coisas. Eu permiti que fosse introduzido na minha vida princípios que exaltam a Deus, princípios de honra que me geraram experiências espirituais com Deus, porque somente tem experiências espirituais com Deus quem tem a coragem de se apresentar a Ele todos os dias. O bendito seja o eterno para sempre. Glória a Deus. Não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que está preparado para se apresentar ao Altíssimo. Não é qualquer pessoa que está preparado para viver uma experiência ou experiências no plural. Aleluia. Bendito seja o Senhor. O rei Davi foi um homem de muita coragem. Ele se apresentou ao Eterno disposto a ouvir. Diga comigo, a ouvir. Disposto a experimentar. Diga comigo, experimentar. Daquele encontro. Mesmo que lhe custasse um alto preço. Todos os dias Davi se apresentava ao Senhor. Aquilo lhe custava um alto preço, porque, olhe para mim, servir a Deus não é um morango, como disse a nossa pastora. Servir a Deus nunca foi um morango. Não é para crente frouxo, é para crente que tem coragem de se apresentar a Deus todos os dias. Você está entendendo? Diga amém. Bendito seja o Senhor para sempre. Então o salmista Davi, o rei Davi, era o rei de Israel. Ele tinha coragem de todas as manhãs se apresentar a Deus. Ele não deixava o sol passar sobre a ira, mas ele dizia: Senhor, prova-me, examina-me, introduz em mim princípios, mas não me deixe fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Aleluia, bendito seja Deus. É uma necessidade de sobrevivência espiritual o que o salmista está compartilhando conosco aqui. Por que muitos, a maioria, eu posso falar sem medo de errar, a maioria dos crentes que frequentam a igreja, eles têm medo de se apresentar a Deus? Por que você acha que num culto de Santa Ceia tem gente que nunca vem? Porque não tem coragem de enfrentar, se apresentar ao Altíssimo. Culto de Santa Ceia sempre foi o termômetro do pastor. Quando chega no culto de Santa Ceia, tem muitos que andam com a vida errada, que tem medo de se apresentar a Deus, eles fogem de culto de Santa Ceia. Olha aqui para mim, servir a Deus é para quem é corajoso. Você está servindo a Deus porque você é corajoso. Nós estamos servindo no altar porque nós somos corajosos. O Senhor tem nos conduzido até aqui, glória a Deus. O Senhor tem nos abençoado até aqui, glória a Deus. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Bendito seja o Eterno para sempre. E Davi tinha coragem porque ele tinha algo especial. Uma consciência tranquila. Repita comigo, consciência tranquila. Coragem por uma consciência tranquila que ele tinha. Versículo 1 e 2 ele diz assim: tenho andado na minha sinceridade. Tenho andado na minha sinceridade. Isso indica uma consciência tranquila. Quando você foge da aparência do mal, como a palavra de Deus ensina, te proporciona uma consciência tranquila. Quando você deixa de assistir essas novelas do inferno que envenena a alma dos crentes, e a maioria dos crentes são envenenados porque assistem novela e estão engolindo veneno todos os dias, você tem uma consciência pesada. Não dá para enfrentar Deus, não dá para sentir a presença de Deus em um culto se a alma estiver envenenada com as novelas do inferno todos os dias. E eu prego isso desde o início das minhas pregações. Não dá para mim assistir novela a semana toda e chegar aqui no púlpito e ter uma consciência tranquila. Não dá.
Porque toda vez que eu me sentar diante de uma televisão ou de pegar um aparelho para ver pornografia, a minha consciência deixa de estar tranquila diante do Senhor. Então eu sou devedor, eu jamais irei conseguir me apresentar a Deus, porque serão expostos a minha vida diante dele. E é eu e ele. É um negócio entre eu e ele. É você e ele. Não tem esse negócio de dizer: eu não vou por causa disso e daquilo. Não, você não vem por causa que a mente, a consciência está pesada, está fugindo de Deus, porque não tem coragem de enfrentar o Altíssimo e viver as mazelas daquilo que você mesmo tem experimentado. Glória a Deus. Nós temos o dever de iniciar a nossa manhã com um devocional, encerrar o nosso dia com um devocional, se apresentando a Deus diante da sua palavra. Eu me rendo. Quantos estão comigo? Diga glórias ao bendito nome do Senhor. Sabe qual é o mais fácil do que viver uma vida que não é um morango? Fugir. Fugir é mais fácil. Eu quero ver quando você na eternidade se apresentar diante dele. Você vai descobrir que a vida aqui, ela é tão pouca, tão curta, tão pequena, tão limitada. É como diz o apóstolo Paulo, como um vapor que passa de repente e não deixa saudade. Não terei saudade dessa vida, porque a igreja aguarda um céu de glória. Quantos acreditam nisso? A igreja aguarda um céu de glória. Um céu de glória está preparado para a igreja. Eu não terei saudade deste mundo. Glória a Deus. Porque é sofrimento, tribulações e tribulações, é angústia, é negando a mim mesmo, é renunciando à minha natureza, renunciando à minha carne. Quando eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne para que ela não sobressaia sobre mim, porque se eu deixar de jejuar, a minha carne vai sobressair sobre mim, e sobre isso a minha consciência estará pesada diante do Senhor quando me apresentar a Ele. Glória a Deus. A consciência do salmista estava tranquila. Seu caráter moral não lhe deixava esquecer de Deus nem um minuto. O salmista, quando ele diz assim: eu tenho andado na minha sinceridade, olha para mim, ele não está dizendo ou querendo ser mais santo do que ninguém. Não é isso que ele está dizendo. Não se trata de querer ser mais santo do que os outros. Trata-se de caráter moral. Repita comigo: caráter moral. Moralidade. O salmista está dizendo isso. Ele está falando acerca da sua moralidade. O seu caráter moral lhe impedia de que ele se afastasse de Deus todos os dias. Quantos estão comigo? O seu caráter moral impedia que ele se afastasse do Altíssimo, ainda que alguma coisa os seus olhos acompanhasse alguma coisa durante o dia. Logo o seu espírito era impactado pelo Espírito de Deus, e ele se voltava a se apresentar a Deus novamente e se colocar na posição que Deus quer. Olhe para mim, porque que você foge de Deus? Um dia você vai se encontrar com Ele. A consciência do salmista era uma consciência tranquila. Não era como a síndrome de Adão e Eva, lembra? De empurrar um para o outro. A culpa foi dela, a culpa foi dele. Não. Caráter moral te dará uma consciência tranquila diante do Eterno. Quando alguém te oferecer algo que não glorifica a Deus, primeiro você, com o seu caráter moral, você vai analisar se glorifica a Deus. Se não glorifica a Deus, longe de mim. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém experimentar. Glória a Deus. Isso é caráter moral. E Davi não está falando de perfeição e nem de santidade, porque nenhum de nós somos perfeitos. O rabino que mais tentou a perfeição, ele conseguiu cumprir 26 pontos da lei e acabou. É impossível de cumprir os 613 mandamentos. Presta atenção aqui em mim. Caráter moral.
te garantirá você se apresentar ao Altíssimo e ser abençoado por Ele todas as manhãs. Glória a Deus. Se apresentar a Ele e ser abençoado por Ele todas as manhãs. Glória a Deus. Porque, presta bem atenção aqui, quando era descoberto as suas falhas, Davi sabia onde buscar amparo para o seu espírito em aflição. Por que buscar amparo para o seu espírito em aflição? Presta atenção, o homem é composto de corpo, alma e espírito. Amém? Diga amém. Corpo, alma e espírito. Quando nós erramos, o primeiro a ser afligido é o nosso espírito. Se você tem um caráter moral, presta atenção aqui nessa conjunção. Quando eu tenho um caráter moral, eu cometo um erro, a primeira coisa que é afligido é o meu espírito, que me dá o contato direto com Deus. Então o meu espírito é atingido primeiramente. Porque a alma, ela não consegue ter essa mesma essência e essa mesma percepção. A alma, ela vai perceber depois que cometeu o ato, depois que experimentou. Aí cai o semblante e se arrepende e diz: meu Deus, eu pequei. O espírito não, ele já é atingido, já é afligido. Quando você pega e olha e começa a meditar na sua mente e programar para pecar, o seu espírito já estará sendo afligido. E Deus, que é conhecedor de todas as coisas, tem a tua vida na mão dele. Quando você se apresentar a ele, será exposto a sua vida diante dele. Você tem coragem para isso? O caráter moral me dá a possibilidade de caminhar de cabeça erguida diante do Eterno. Ainda que uma nuvem, tão grande nuvem de testemunha fique ao meu redor, observando, não para me aplaudir, mas para falar de mim, para me escorraçar, a mão do Eterno estará sobre mim. Porque na minha vida está ativo um caráter moral vinculado ao meu espírito com o Espírito de Deus. Então não é tudo que minha alma deseja, porque a alma deseja tudo. A alma é as suas emoções, as suas vontades carnais. A alma deseja tudo que este mundo apresenta. Tudo que é novo, a alma, você vê, meu Deus. Minha esposa estava vendo um carro que lançou, a gente vindo para o culto, ela, olha só o carro que lançou, lindo, maravilhoso. A alma fica aguçada. E o nosso espírito, o espírito do homem que tem um caráter moral, ele não consegue se desligar de Deus. Tudo aquilo que aflige Deus, ele se recusa a fazer, a praticar. Você vive uma vida neste mundo de renúncias e mais renúncias todos os dias. Você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, abra o seu coração, porque essa palavra vai te possibilitar cura e libertação. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Esse caráter moral e essa coragem de se apresentar ao Altíssimo provinha de uma confiança que Davi tinha em Deus. Ei, você confia em Deus? Olhe para mim aqui. Será que você confia em Deus? Eu quero fazer você refletir. E Yeshua estava pregando na Palestina. A Bíblia diz que onde ele ia, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, multidões iam ouvi-lo pregar. Mas os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes iam para prová-lo. O texto diz que eles ficavam observando o mestre, procurando erro no mestre. Procurava erros de todo lado. Será que esse homem está falando verdade? Será que esta palavra é verdade? Esse camarada está fazendo alguma coisa, não sabe, está errando, procurando erros. Ei, olhe para mim, você confia ou não confia no Senhor? Porque o caráter moral de Davi estava abalizado em uma confiança sincera que ele tinha com o Eterno. Olha o versículo 1, diz assim: tenho confiado também no Senhor. Ando na minha integridade, na minha sinceridade, e também, ele destaca, tenho confiado no Senhor. A confiança
A coragem de Davi estava baseada na sua confiança no Eterno. Era uma confiança com princípios e comunhão, de comunhão e experiências. Uma confiança com princípios de comunhão e experiência. Eu estou terminando, preste atenção. Princípios de comunhão e experiência. Olha o que Davi diz no Salmo 103, versículo 13 e 14. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Meu Deus, isso é experiência de comunhão e experiência com Ele. Ele confiava nele. Sabe por que muitas das vezes você não faz? Porque você não confia. Você até, muitas das vezes, tem a coragem de se apresentar, mas não aceita o que Ele vai ter para dizer para você. Lembra do texto de Lucas, capítulo 18? Aquele jovem rico, ele teve a coragem de ir até o mestre, ir até Yeshua. O texto diz que ele foi até Yeshua, o jovem rico, e disse assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E quando Yeshua expressou a ele as exigências, ele caiu o semblante, ficou entristecido, virou as costas para os mestres e foi-se embora, escolhendo as mazelas deste mundo, que entre aspas era maravilha, porque o texto diz que ele era muito rico. As experiências que Davi tinha com Deus lhe dava coragem e confiança para se apresentar a Deus todos os dias. Davi estava certo de que, ainda que ele estivesse errado, ele teria possibilidade de ser amparado, que iria valer a pena confiar no Senhor. Olhe para mim aqui, a melhor coisa que existe no ser humano é quando você erra, não porque você ama o pecado, não porque você é um pecador. É diferente. É diferente de você errar porque você é um pecador. É diferente daquele que erra porque ele ama a prática do pecado. Quem ama a prática do pecado é filho de Satanás e não filho de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então, me apresentar a Deus, é preciso ter confiança no Eterno, baseada na minha comunhão e experiência. Senão, certamente que farão como aquele jovem rico. Glória a Deus. Ciente de que o Senhor lhe aceitou como um filho, que ele jamais se esqueceria que somos pó, o rei encontrava coragem para se apresentar a ele todas as manhãs. Oh glória! Ao invés de fugir, porque havia pecado, Davi corria aos pés do Senhor e pedia misericórdia, para que no dia seguinte ele encontrasse força para se colocar de pé novamente. Oh glórias ao nome bendito do Senhor. A maioria foge como Sansão fugiu das suas obrigações diante de Deus. Nada mudou na vida daquele jovem rico. Nada mudou. Mas a Bíblia diz que um outro homem rico, chamado Zaqueu, teve a sua vida transformada, porque ele teve um encontro com o mestre e aceitou as suas exigências. E passou a viver experiências e comunhão com ele. Deus tem um plano especial na vida de cada um de vocês. Agora é necessário que eu e você, todos os dias, olhe para o seu irmão e diga para ele: é todo dia. Diga isso para ele: é todos os dias se deve se apresentar a ele. Pastor, eu não tenho coragem para isso. Por isso que Deus me revelou essa palavra, para te dar coragem. Se você crer, receba no nome de Cristo Jesus. O Senhor te dará coragem para fugir da aparência do mal, para que você tenha experiências e comunhão com o Eterno, porque Deus tem um plano especial para realizar na tua vida. Ao invés de ficar fugindo, correndo para um lado para o outro, se entregue de corpo, alma e espírito ao Senhor.
Bendito seja Deus, porque a coragem de Davi estava baseada no posicionamento. Qual era o posicionamento? É o último ponto aqui. Ele diz no versículo 4 a 6: não me assento com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Isso é um posicionamento, meu irmão. Eu assumo essa postura diante do Senhor e não abro mão. Ah, tem ali um monte de malfeitores, dissimulados, e é da família, pastor. Eu estou fora, não me cabe lá. Posso passar por lá por 5 minutos. Shalom, shalom. Tchau. Não tem compromisso. É um posicionamento. Andar com malfeitores, se misturar se assentar na roda dos escarnecedores. O salmista está falando de caráter moral que te dará uma consciência pura, uma coragem para se apresentar ao Eterno e ser abençoado por Ele. Glória a Deus. O posicionamento de não se assentar com homens vãos, de não conversar com homens dissimulados, de não estar de acordo com o ajuntamento de malfeitores, com essas novelas do inferno, com pornografia, com essas coisas que são a miséria que destrói o mundo cada dia. O posicionamento é o que ele deu coragem para se apresentar diante do Altíssimo e dizendo: olha, Senhor, eu ando na minha sinceridade, mas digo não a todas essas coisas. O mundo pode olhar para você e te criticar, e dizer para você: você é cafona, você é quadrado. Eles rotulam, eles colocam vários rótulos, mas é melhor ir para o céu com rótulos que o mundo dá, do que você descer rodando redondo para o inferno, como este mundo ímpio está condenado. Eu não posso pregar uma outra coisa. A palavra de Deus é isso. Fique de pé, por favor. Sansão viveu fugindo de Deus. Ele fugiu tanto de Deus que ele negociou a sua moral. Ele negociou a sua moral, e quando ele decidiu se voltar para Deus e olhar para os céus, já não dava mais tempo, já não tinha mais o que fazer. Assim como o rei Roboão também, que não tinha caráter moral. Aquele homem não tinha caráter moral, ele não tinha um posicionamento próprio, ele era regido pela influência dos outros. A Bíblia diz que ele foi conversar com os sábios, os anciãos, e deram conselho para ele. Depois ele foi ter conselho com aqueles da idade dele, aquela juventude, aquela galerinha do oba-oba, aquela galerinha do e aí como é que tá, e não sei o quê. E ele aceitou os conselhos da juventude. Perdeu a mais da metade do reino, porque ele não tinha um posicionamento. Ele tinha medo de se posicionar contra o mundo, e a maioria das pessoas tem medo do que o mundo vai dizer. Ah, porque fulano vai te chamar de careta. Meu irmão, eu não tenho compromisso com o mundo, meu compromisso é com Deus. O Senhor pode voltar a qualquer momento, e aquele que está agarrado com este mundo ficará nas misérias e nas mazelas deste mundo, mas a igreja será arrebatada para a glória. A igreja estará para sempre com o Senhor. Quantos estão comigo e têm essa esperança? Diga amém. Glória a Deus. Muitos ficarão fugindo da palavra por medo de ter um encontro com a realidade. Ouvir a palavra de Deus é ter um encontro com a realidade, e a maioria não querem. Elas querem ouvir mentiras. Nós estamos vivendo em uma sociedade que as pessoas se sentem bem com as mentiras. O camarada coloca uma foto no celular que é feita por um filtro,
que não é aquela pessoa. É mentira aquilo ali. Mas está tudo bem. Ei, diante de Deus não tem filtro que resolva. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não tem filtro que resolva diante do Altíssimo, porque Ele conhece você e eu, por dentro e por fora. Glórias a Deus para sempre. A minha integridade moral está sendo provada todos os dias, assim como a sua integridade moral está sendo provada todos os dias. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: você escolhe o céu ou você escolhe o inferno? Porque a escolha é nossa, a escolha é minha e a escolha é sua. Você escolhe